vocês participaram. A nossa pauta então está um pouquinho mais extensa, eu vou tentar acelerar um pouco e vamos começar já. O primeiro ponto aqui é definir a próxima data e local da reunião. Eu havia programado para fazer na Univale, conversei com os professores da Univale, eles disponibilizaram um espaço para a gente lá. A ideia é fazer no início de março, porque no início de fevereiro nós vamos ter o evento de comércio exterior, o seminário de comércio exterior promovido pela Associação Comercial, e logo em cima já é Carnaval. Então, se vocês estiverem de acordo, se o pessoal da Univale também estiver de acordo, podemos fazer assim, no dia 7 de março lá? Ok, obrigado. Pode avançar? Eu havia convidado o Fábio, ele havia confirmado estar aqui hoje, mas eu acredito que existem questões que estão sendo definidas nesse exato momento, hoje de manhã. Então é por isso que talvez ele não esteja aqui nesse momento. Pode avançar? O Thales, como eu disse, vai fazer uma apresentação para a gente, 20 minutinhos, como ele pediu, mas pode se estender, fica à vontade. Eu vou sentar ali para compartilhar a tela. Obrigado. Obrigado, Marcos. Bom dia a todos. Meu nome é Thales, eu represento a Secretaria de Comércio Exterior, a Subsecretaria de Facilitação do Comércio, mais especificamente nós temos uma coordenação geral de facilitação de comércio, e agradeço o convite do Marcos Vinícius para poder falar um pouquinho das ações de facilitação que a gente tem no Brasil. Então, eu acho que esse diálogo entre a ponta, e o gerencial no Brasil é importante trazer para vocês. Talvez muitos não conheçam, talvez muitos não tenham contato com o que tem sido feito, pelo menos nesses 2, 3 últimos anos recentes. Então, eu vou dar um apanhado geral do que foi feito e do que está em implementação. Muita coisa vai permear a atividade de vocês, tenho certeza. A CSEX, ela é, juntamente com a Receita Federal, são os dois, vamos dizer assim, comandantes do Comitê Nacional de Facilitação do Comércio. Nós temos uma previsão no acordo de facilitação do OMC da criação desse comitê. Ele teve que ser recriado depois do chamado decreto do revogaço de todos os comitês. Havia uma infinidade de comitês, de grupos de trabalho que não estavam inoperantes, não se sabia mais o que seria feito. E o CONFAC, o chamado CONFAC, ele veio a ser recriado então ali em 2020, logo após esse revogaço, para retomar os trabalhos. É um trabalho institucional que não para. E dentro dele a gente tem então na estrutura o próprio Comitê Nacional, que aí logicamente a gente tem as pautas de nível nacional de qualquer tema que tenha relação com a facilitação do comércio. Nós temos também um grupo chamado Subcomitê do CONFAC, e aí você tem representantes do setor privado, mas ainda em nível macro, você tem a Confederação Nacional da Indústria, você tem o Procomex, a Aliança Procomex, que leva demandas já estruturadas que atingem, vamos dizer, um percentual significativo de operadores. Então, muitos de vocês, talvez demandas de vocês tenham sido já levadas pelo Procomex para o subcomitê. E aí a gente tem, que é a primeira vez que eu participo, fico também feliz de conhecer as comissões locais de facilitação, que elas sim é uma criação brasileira, uma criação que está prevista no decreto ali do CONFAC. Então a gente tem vamos dizer, essas 3 camadas gerenciais para diferentes, vamos dizer, graus de relevância, ou de abrangência, melhor dizendo, de implementação. Então, uma abrangência bastante local. A gente vai, eu vou colocar para vocês algumas ações nacionais que com certeza repercutem para vocês, e talvez seja interessante também vocês terem conhecimento. Pode passar, por favor. Eu vou levantar aqui, eu acho que fica um pouco melhor para eu ficar na frente. Marcos, pode dar a primeira coisa, que eu acho que é pouco falado. Nós tivemos a Lei de Liberdade Econômica em 2019. Essa lei ela é bastante importante, bastante relevante. Ela vai se refletir na abertura de negócios, de empresas, mas ela tem uma importância também no comércio exterior. Primeiro porque a gente tem a consolidação, agora é o mandato do governo, um mandato institucional de se consolidar todos os atos inferiores a decreto. Então, tudo que você vê de instruções normativas, de portarias, a própria portaria CSEX 23, que passa aí por um processo de consolidação, algumas questões políticas impediram de publicar ainda nesse ano, mas agora com virada de ano
provavelmente vamos ter uma nova portaria consolidada aí de tratamento administrativo, assim como a gente tem o próprio regulamento aduaneiro, né? Infelizmente, a gente sabe que o regulamento aduaneiro está bastante defasado, mas não foi por falta de trabalho, né? Até conversando com o pessoal do próprio comitê que atualiza o regulamento, já foram enviadas 3 versões e todas pararam na Casa Civil. Não tivemos ainda a publicação da versão mais atualizada. Mas essa lei ela traz um aspecto importante porque ela se desdobra em diversos decretos, são muitos assuntos, mas um assunto que é muito relevante, especialmente para vocês, que eu acho que vocês têm que ficar cada vez mais antenados, é a chamada avaliação de impacto regulatório. Ou seja, para cada ato normativo novo, seja do MAPA, seja uma agência reguladora, né, algo que não exista ainda editado, vai-se passar por uma avaliação de impacto, uma análise de custo-benefício dessa regulação, e eu também vou ter uma consulta pública prévia. Depois da assinatura que nós tivemos do acordo com os Estados Unidos, né, o chamado Protocolo de Cooperação entre Brasil e Estados Unidos para facilitação do comércio, há um anexo específico, a gente fala muito do anexo de facilitação, mas eu tenho um anexo de boas práticas regulatórias, e esse anexo me fala que qualquer ato que impacte o comércio internacional, ele tem que ter uma consulta pública prévia. A gente está em um período de graça para essa obrigação de 2 anos, mas todas as instruções, os atos que venham a acontecer, a partir de então, daqui a 2 anos, né, a partir de junho, mais especificamente, de 2024, será obrigatório. É claro que os órgãos já vêm facultativamente, como a Receita Federal, a Secretaria de Comércio Exterior, já fazem a consulta pública prévia, né? Vocês provavelmente acompanharam a própria instrução de valoração aduaneira, que tudo isso recebe o input de vocês, do setor, os problemas, os gargalos que vocês encontram, e isso tem que ser rebatido ponto a ponto, se não for aceito, né? Então, há uma participação muito grande agora na formulação de normativa, não é mais aquela coisa impositiva do Estado, né? Você tem esse diálogo institucional obrigatoriamente presente, tá? Outras questões também que apareceram são a chamada classificação de risco, e isso vai influenciar, por exemplo, o processo de liberação de licenciamentos. A gente tem graus de risco agora, que cada órgão, por exemplo, que faz a sua anuência, né, a sua inspeção, ele tem também que enquadrar aquela mercadoria em determinado grau de risco, né? E isso implica em liberação imediata, risco leve, risco moderado ou o risco grave. Tudo isso vem dessa lei de liberdade econômica, e há também uma parte bastante relevante para a questão do Inmetro, que são os novos produtos e serviços quando tiver normas desatualizadas. Então essa lei de liberdade ela pega várias frentes, muito claro, acho que a grande parte dela pega a parte de regulatória, então agências que fazem anuência, que são intervenientes, eles têm agora que se adaptar a esse mandato, né? Então eles estão bastante correndo atrás da máquina, porque eles não são acostumados a fazer consulta pública, né? E você tem um ponto único hoje, que é o Participa Mais Brasil, que você consulta num só site todas as consultas públicas da Administração Pública Federal. Então, a ideia é que você não tenha que agora ficar igual ali, desesperado, né? Procurando em cada site de cada entidade as respectivas consultas. Você vai ter um ponto único, e isso cada vez mais e mais tem a tendência de ser concentrado. O próprio Portal Único de Comércio Exterior também vai consolidar todas essas ações, tá? Uma segunda parte que eu queria colocar para vocês é a Lei de Ambiente de Negócios. Pouco se fala também, parece que é algo distante, mas essa lei, não sei se vocês lembram da tramitação, era uma medida provisória. Nós tivemos um artigo super questionado, super debatido, que quando foi editada a medida provisória, se eu não me engano era o artigo 7º, dizia que está proibido o controle de preços mínimos na importação. Muitos de vocês, que talvez sejam despachantes e importadores, devem ter já passado, né, pelo controle de preços que a CSEX fazia. Isso, claro, era um rescaldo histórico da antiga CACEX, o Banco do Brasil, até os anos 90 era quem fazia comércio exterior no Brasil. Nós tínhamos, antes da própria internalização do acordo de valoração, essa praxe de se precificar as importações via licenciamento de importação, e isso, sabidamente, era ilegal frente ao MC. Houve uma reviravolta na votação dessa MP no Congresso. O Congresso ele modificou o texto dizendo que está autorizado o controle de preços, não sei se vocês lembram, né? E aí o Senado
foi, digamos, fez um juízo razoável e retirou esse dispositivo, então, que tentou fechar, terminar com o controle de preço, no final ele foi suprimido. Só que, na mesma lei, nós tivemos os artigos 8º, 9º e 10º, que elevaram o portal único para o status de lei. A gente não tinha portal único de comércio exterior previsto em lei. Vocês conhecem bem, talvez, o decreto do Siscomex, o decreto 660, que ele tinha as ações do Siscomex e ele foi alterado diversas vezes também para contemplar os programas e as interfaces do portal único de comércio exterior. Mas eu não tinha previsão legal. E desde 2021 eu tenho a obrigatoriedade de que toda operação de comércio exterior seja registrada no ambiente do portal único de comércio exterior. Isso é uma obrigação legal que não existia. A única situação que eu não vou registrar no portal vai ser aquelas situações em que o controle ele vai ser mais eficiente e mais eficaz se eu não fizer esse registro, como o comércio fronteiriço, né? Comércio de áreas de livre comércio na região norte, ou tratamento de bagagem, por exemplo, de dispensa, né? As situações que não faz sentido eu obrigar aquele registro. Então, a regra geral é que tudo passa pelo comércio exterior. E qualquer outro ato normativo, talvez o desfecho para o controle de preços, qualquer outro ato normativo precisa ter uma base legal, qualquer ato normativo dos órgãos anuentes intervenientes. Nós tínhamos o problema do artigo 30 da portaria 23, que dizia que eu podia buscar em publicações internacionais preços de referência para barrar as importações. Eu não tinha previsão legal, eu não tinha autorização legal para isso. Então essa lei ela sepulta o controle de preços, que talvez afetasse muita atividade de vocês. Então, a expectativa, né, o que foi divulgado há 2 semanas, saiu o relatório do governo brasileiro junto à Organização Mundial do Comércio. Cada 4 anos a gente faz esse relatório, que a gente chama o relatório de revisão de políticas comerciais, o chamado TPR, e lá você vê a informação de que foram exterminadas 700 mil licenças de importação. Então, eu não tenho toda uma área, né, que era dedicada só para isso, foi desligada, descontinuada. Eu não tenho mais o controle de preço das importações e não há expectativa nenhuma de que ele retorne para as operações. É tudo agora com base na valoração aduaneira, que foi, inclusive, recentemente atualizada pela Receita Federal. Ainda dentro do campo vamos dizer, da facilitação, né, a gente pode mencionar um conjunto de ações que foram feitas em termos de desoneração de comércio exterior. Talvez passe desapercebido por vocês, mas 87% de toda a pauta de produtos, todo o universo tarifário, nós tivemos 2 rodadas de desconto das tarifas aplicadas, ou seja, foi dado um desconto de 10% em nível regional de Mercosul, e depois o Brasil fez mais um desconto unilateral de 10%. Nós temos, sobre o total da tarifa aplicada hoje, 20% de desconto sobre o que era, né? A gente fala em desconto, por exemplo, se eu tinha uma tarifa de 15%, eu dei 2 descontos de 10%, 2 rodadas, né? Então reduzi 1,5%, depois 1,5% foi para 12%. Então é por essa razão que vocês encontram as alíquotas quebradas muitas vezes, né, no Siscomex. Além disso, a gente teve reduções do IPI. Houve uma tentativa de acabar com o IPI, né, por incrível que pareça, não foi possível, porque nós temos uma previsão constitucional que você tem que manter um incentivo na Zona Franca de Manaus. Então é uma situação um pouco esdrúxula, você quer acabar com o imposto, que ele foi reduzido em 1/3 para praticamente todos os industrializados, só que eu tive que no final sustentar uma discriminação, né, por causa dos produtos que são feitos na Zona Franca de Manaus. Então, a ver as cenas dos próximos capítulos, vamos ver se a própria reforma tributária ganha um novo fôlego agora em 2023, porque a ideia é que o IPI seja eliminado da cadeia, né? Esse é o tributo. Ele foi reduzido drasticamente, mas essa distorção, essa necessidade de se manter um benefício na Zona Franca de Manaus, porque lá a região é isenta do IPI, seja qualquer etapa de industrialização de agregação, essa manutenção desse benefício depende da carga tributária de IPI existente no resto do país, né? Outra questão, por muito pouco, né, não foi mantida, conseguimos, o governo conseguiu reduzir, foi o adicional do frete. Após muita batalha, a ideia era
é ainda, né, eu acho, eliminar o adicional do frete. O adicional do frete, vocês vêm acompanham, né, a cotação de frete internacional, ele tem um superávit, já do fundo da Marinha Mercante. Nos últimos 2 anos, o próprio fundo ele teve mais que dobrou a arrecadação, e as alíquotas da navegação de longo curso foram reduzidas para 8%, empatadas inclusive, né, com a alíquota de cabotagem. Então você teve um ganho tremendo. A chamada lei da BR do Mar, né, no começo desse ano, ela traz essa redação do adicional do frete. O interessante, né, o curioso, é que a própria Secretaria dos Portos, ela abriria a mão por ela, não precisaria ter o adicional. O adicional é uma figura que era uma taxa, foi criada lá em 1957, é algo que vem se perpetuando aí, e é uma distorção, né, no comércio exterior, porque a gente tem uma incidência somente sobre o frete. Era a alíquota mais pesada era na importação, porque era a navegação de longo curso, mas pelo menos agora foi mitigada. E agora existe a possibilidade de, por decreto, eu reduzir ainda mais essas alíquotas. Por último, ainda em termos de facilitação em nível macro, vamos dizer assim, de desoneração, vocês devem ter acompanhado a batalha da chamada capatazia no valor aduaneiro, né? uma questão super curiosa, porque o Brasil é o único país do mundo mapeado aí pela Secretaria de Comércio Exterior, que incluía as despesas de descarregamento dentro do conceito de valor aduaneiro. Nem os próprios sócios do Mercosul a incluem, né? E aí, uma reviravolta no Superior Tribunal de Justiça decidiu, de forma, vamos dizer assim, vinculante para todos os operadores, que essa despesa sim era legítima. Então, quando se acreditava que já estaria sepultado esse custo aí para os importadores, o governo conseguiu reduzir via decreto, né, excluir essa despesa da base de cálculo do valor aduaneiro, que pode representar aí cerca de 1,5% do custo fiscal de toda a operação, porque essa redução, inclusive, ela deve repercutir lá no ICMS, né? Sabemos que alguns estados tentam incluir despesas privadas também dentro da base de cálculo do ICMS, mas não deveria, porque a lei do ICMS não autoriza. Mas isso foi um avanço que está presente no regulamento aduaneiro. Mesmo sobrevindo uma nova edição, não acreditamos que isso vá voltar atrás. Essa última parte aqui, essa parte de avanços recentes, né, falando agora da facilitação em si, que eu acho que é importante, né, todos os operadores também tomarem ciência. O progresso do portal único ele continua, né, nós tivemos algumas restrições orçamentárias, sabemos também, né, da greve da própria Receita Federal, isso impacta, né, toda essa inflação recente que toda a administração sofreu, que vocês sofreram, mas isso impacta também nas próprias carreiras, né, porque você não tem qualquer reajuste ou recomposição desses últimos anos e, claro, os trabalhos por alguns momentos eles paralisaram, mas agora foram retomados, né. A etapa mais desafiadora talvez seja a parte terrestre, né, o desenvolvimento de todas as modalidades ali, por causa dos regimes, especificamente, você tem muitos pontos de função dentro do sistema para desenvolver toda a parte terrestre, mas já temos o aéreo aí recentemente implementado, né, teve um anúncio recente do pagamento centralizado também do ICMS, então a gente tem várias ferramentas que estão gradativamente cada vez aderindo ao portal único e à declaração única de importação. Outro avanço que a gente pode mencionar recente é a assinatura do chamado Acordo de Reconhecimento Mútuo com os Estados Unidos, tão esperado, do chamado protocolo do ATEC. Então nós temos agora o reconhecimento mútuo entre os OEAs, né? Claro que está em fase de implantação, mas a expectativa política, né? A parte, digamos assim, mais difícil, o compromisso político já foi firmado recentemente. Então, além dos 13 países aqui da América Latina que a gente firmou recentemente, esse reconhecimento mútuo, agora Estados Unidos, um outro player importante, também temos. Por último, questão de ferramentas digitais, vocês devem também ter acompanhado o movimento recente do próprio Classif. Classif, para quem não conhece, é um sistema público que o governo federal disponibiliza e está agregando mais e mais funcionalidades de simulação das operações de comércio exterior. Se você entrar no portal Siscomex, ou diretamente no Google, você colocar Classif com F mudo, né, você vai ver um dos sistemas de classificação fiscal de mercadoria mais sofisticados do mundo. A gente não perde nada para a União Europeia, não perde nada para os Estados Unidos. A ferramenta do Classif hoje, se você digita um texto livre, né, por exemplo, drone,
você consegue ter acesso à própria divulgação do CISAM ou da Receita Federal, do sistema de inteligência, para sugerir qual a classificação possível. Isso, claro, sem incorrer em custo algum. Além disso, nós temos numa MCM qualquer que você solicitar, você consegue ver de forma vinculada todas as soluções de consulta de classificação fiscal, já de forma esquematizada, estruturada, sem custo, de forma gratuita, nem precisa nem sequer de cadastro. Você consegue também consultar já, por exemplo, alíquotas de defesa comercial, de direitos antidumping, de medidas compensatórias por origem, por exportador, com direitos individuais. Então, cada vez mais e mais, você tem um retrato fiel do custo da operação de comércio exterior que vai acontecer, caso você faça aquela operação. A última integração, talvez a mais difícil, logicamente, é do ICMS, que depende dos sistemas estaduais, você dispor do ICMS, qual o custo total da minha operação. Mas hoje, se você consultar lá já a parte de tributos federais, direitos de defesa comercial, você consegue ter uma simulação fidedigna, inclusive simulando reduções de acordos tarifários. Eu quero verificar, por exemplo, daqui a pouco, a gente, quem sabe, no próximo ano tenhamos aí um avanço no acordo Mercosul-União Europeia. Como é que vão ficar as tarifas de importação nesse acordo? Você consegue consultar, selecionando o acordo para aquela origem. Então ele critica também, ele alimenta também qual é o imposto de importação e todo o efeito na cadeia, se você selecionar determinado parceiro comercial com o Brasil tem acordo. Então é uma ferramenta que não tem paralelo, essa parte, por exemplo, de defesa comercial, nem a própria União Europeia tem dentro do seu sistema lá. Eles têm um sistema CLAS, os Estados Unidos têm um sistema CROSS. Eles têm bastante essa coisa de solução de consulta, mas todo esse resto dessas ferramentas, essa parte de defesa, de acordos comerciais, o Brasil está sendo bastante pioneiro e inovador. Ainda dentro dessa parte de ferramentas digital, só para colocar para vocês, está aí, já foi feito no último CONFAC, a fusão entre o canal de dúvidas que a gente tem ainda, o chamado Comex Responde, que vocês devem conhecer. Se vocês têm dúvida de tratamento administrativo, você pede num ponto centralizado a sua dúvida do Comex Responde, e aí você tinha que ir lá no ECAC, da Receita Federal, para falar no WeChat ou no robozinho deles, para pedir dúvidas para a Receita Federal, e a Receita Federal não respondia ao Comex Responde. Está se trabalhando na interface da Receita Federal com o Comex Responde, para que você tenha também um canal único de dúvidas. Tudo isso é pauta obrigatória dos acordos de facilitação que o Brasil tem assinado. A gente não tem qual que é exatamente o modelo que se deve seguir, mas o Brasil está desenvolvendo essas ferramentas, e você hoje tem num único site toda a legislação, toda a consulta, toda a forma estruturada de pesquisa de custo de um produto. Isso vem sendo, um viés de facilitação, vem sendo implantado cada vez mais também para vocês. Marcos, pode passar ali o último para a gente. A última parte, eu queria colocar alguns pontos, pode baixar todos ali, alguns pontos para vocês, que as mudanças que a gente está em implementação. Então, uma primeira parte que é importante, que vai ter impacto para vocês, é a chamada Convenção de Kyoto Revisada. É uma convenção internacional que não está distante de vocês. Ela tem um dispositivo super importante que vai revolucionar o trabalho do Marcos também, e o trabalho de vocês, que é a obrigação de eu ter recurso de qualquer decisão administrativa aduaneira. Ou seja, eu vou ter a possibilidade de recorrer para um outro grau, um outro órgão da administração que seja independente a quem proferiu a decisão. Então ele vai ter que ser fora da Receita Federal. Não se sabe ainda se vai ser um CARF, se o CARF, o Conselho de Recursos Fiscais, tem habilidade, tempo suficiente para julgar processos, por exemplo, de perdimento, mas vocês sabem que perdimento, vocês não têm chance de recurso dentro da administração. Vocês fazem um recurso para uma impugnação para o Marcos, para a delegacia, a auto-infração aí que eventualmente ocorra. Você vai ter uma impugnação para a DRJ lá em Florianópolis, e a única solução é você recorrer ao judiciário. Então é uma obrigação que em março do ano que vem o Brasil termina o prazo, se encerra o prazo do Brasil se adaptar a essa convenção. Ela vai ter um outro impacto também relevante nas sanções administrativas. As sanções administrativas, a gente sabe, são sujeitos principalmente os intervenientes
advertência, suspensão de registro, de habilitação de despachante, a cassação, o cancelamento. A Lei 10.833 ela prevê recurso, só que ela prevê recurso dentro da estrutura da Receita, né? Estou aqui falando, parece que estou melando o trabalho do Marcos, mas isso vem das convenções, né? Vai ser uma obrigação também eu adaptar o grau de recurso independente para as sanções administrativas que forem aplicadas. Isso tudo para buscar mais imparcialidade, vamos dizer assim, nessas avaliações, dessas penalidades que vocês eventualmente possam acontecer, né? Possam incorrer. Um segundo eixo de facilitação que vai impactar também na vida de vocês é o acordo que o Brasil firmou com os Estados Unidos. Esse acordo já está em vigor e ele tem um artigo, um dispositivo específico que se refere às chamadas soluções antecipadas, que é o processo de consulta. O processo de consulta que vocês fazem na maioria dos casos para a classificação fiscal, ele tem um prazo legal de 360 dias. Nesse acordo, o prazo é reduzido para 150 e ele traz uma novidade, que é o exportador estrangeiro, por exemplo, norte-americano, poder formular a consulta no Brasil e essa consulta ter efeitos vinculantes para aquela operação de vocês. Então, não só o importador brasileiro vai ser um interessado para formular consulta. A Receita Federal ela vai ter que habilitar, de alguma forma, seja um registro de passaporte, um registro de estrangeiro, né, a possibilidade de estrangeiros formularem a consulta e isso ser vinculante numa operação de importação no Brasil. É desafiador, né, porque a nossa estrutura tributária leva em conta que a empresa esteja estabelecida no Brasil, mas acredito aí que em pouco tempo também a gente vai ter alguma solução quanto a isso, né? A COSIT da Receita Federal está trabalhando com isso aí. E nesse último eixo aqui de facilitação, do acordo de facilitação da OMC, nós temos uma expectativa, já está pronto, né? Ele se insere nesse rol de facilitação, já está pronto uma minuta também da reformulação do chamado regime de tributação simplificado, que ganhou muita evidência, né, ao longo da pandemia, que é as compras que a gente faz na internet, são compras internacionais, as compras via correios, muitas vezes, né, que a gente usufrui das isenções. O que acontece ali? Nós temos uma lei de 1980 que me dá isenção até $100, que me permite que o exportador seja pessoa física ou jurídica, né? E que empresas de courrier possam também participar na operacionalização desse regime. Só que a instrução, né, da Receita Federal, a portaria da Receita Federal que regulamenta isso, restringiu o gozo desse regime, colocando que eu só posso usufruir quando eu tiver compras até $50, nas compras chamadas compras online, de marketplace, né? Até $50, que o remetente seja pessoa física e só correios podem fazer isso. O que foi recentemente, já a minuta pronta, isso já foi divulgado ao público, por isso que eu falo para vocês, está dependendo somente de virada de ano, por questões orçamentárias. A isenção deve se elevar para $100, tal qual está previsto no Decreto-Lei 1804, de 1980, então eu não vou ter mais esse conflito no judiciário, discutir se é 50 ou 100, eu vou usufruir de todo o patamar da isenção. Não só correios, mas também empresas de courrier, de transporte porta a porta, vão poder operacionalizar essa isenção e pessoa física ou jurídica pode ser remetente. Então eu vou usufruir do máximo do chamado RPS, é o que a isenção me permite. Isso é uma faculdade do acordo de facilitação, ele fala, na medida do possível você pode ou não se utilizar disso, e o Brasil ele está assim, agora levando adiante disso, né? Tivemos aí um movimento de resistência dos varejistas e tudo mais, que haveria uma evasão, etc. Mas o foco todo é que hoje mais de 90% dessas operações de remessa expressas há fraude de valor. Você tem um universo ali declarado de menos de $10. E a gente está falando de um volume de pacotes de mais de 400 mil pacotes por dia em Guarulhos. Então é um volume bastante expressivo, né? Você imagina como você fiscaliza 400 mil pacotes no dia, com, sei lá, 80 servidores da Receita Federal fazendo um regime de escala em Guarulhos. Falta de informação. Você não tinha, o correio é uma informação muito precária. Então é você colocar na equação o courrier, as empresas de transporte expresso, né? Você consegue sim ter qualidade na informação e fazer a gestão de risco adequada para se fiscalizar isso. Então a expectativa é que se haja muito mais
arrecadação, na verdade, mesmo levando a isenção, porque você vai ter agora o valor real das operações. E mais, não há isenção de ICMS. O convênio que dava a isenção de 1995 foi revogado em 2020. Cabe a cada estado agora regulamentar a cobrança de ICMS nessas operações. A isenção que a gente tem dos tributos federais. Tá? Por último, Marcos, só para a gente fechar ali, já sei que eu acabei falando demais, né? Acabei falando muito, pode ir até o final ali. O último gargalo ali que a gente tem expectativa, né? Esperando que se resolva, é realmente a reforma tributária. Isso não é uma etapa, infelizmente, não é algo que está acontecendo, não é algo que está em implementação, mas haveria um impacto tremendo aí para a cadeia tributária de vocês, né? As propostas que estão na mesa, que o novo governo também vem colocando, é que seja ainda aquela da PEC 45, que é unificação dos tributos sobre consumos. Então eu teria IPI, PIS, COFINS, né? Eventualmente até o ICMS agregados num só com alíquota única. Isso reduziria tremendamente o custo de transação. Vamos ver, aguardar nos próximos capítulos. Isso tem um impacto grande na facilitação, a gente acompanha também de perto esses temas, mas aí sabemos que é muito espinhoso, né? Mexe aí com os estados têm sempre perda de arrecadação e de receita. Da minha parte era isso, Marcos, obrigado. Obrigado mais uma vez. Pessoal, vocês têm que agradecer muito o Copac, porque essa aula aqui na iniciativa privada custou um rim, tá? Obrigado. Sobre algumas coisas que você colocou ali, em relação ao duplo grau de recursal, a gente já recebeu informações da Coana, já tivemos que indicar pessoas, então a ideia, ao que parece, é a criação de um centro nacional em que a primeira instância não vai ser mais o delegado, vai ser uma decisão monocrática dentro desse centro nacional e vai existir uma câmara recursal dentro desse centro nacional, para onde vai subir o recurso na segunda instância. E as sanções administrativas também estão contempladas nesse modelo ou não se tem ainda esse detalhamento? A informação a priori é perdimento. Isso. O perdimento vai deixar de ser julgado localmente para subir para esse centro nacional, onde vão ter 2 instâncias. A gente aprende também, né? Porque a gente recebe informação que a gente não, a CSEX, ela acaba não conseguindo entrar na negociação e detalhamento disso, assim como não consegue participar do regulamento aduaneiro, das atualizações, né? Esses são temas que sempre foram, e claro, uma questão muito lógica, né? Gestados, criados da Receita Federal. Ficam guardados ali as 7 chaves, né? Mas a gente consegue, quando vem a luz, né? Quando a gente consegue fazer nossas críticas e tentar calibrar, para isso que serve com FAQ ou FAQ, para a gente calibrar a proposta sempre com a audiência do setor privado. Né? O e-mail chegou na sexta-feira para a gente indicar colegas que possam fazer parte disso. Né? Para a gente aqui vai ser muito bom porque é uma demanda, não sei se você está a par, a nona região fiscal passou por uma regionalização dos processos de trabalho. Então, a SAATA de Itajaí é responsável, é um polo regional, é responsável pelo julgamento de todos os autos de infração de impedimento. Tudo é julgado localmente e isso é uma demanda bem grande para a gente. Com a saída desse serviço, a gente vai conseguir se concentrar aos outros julgamentos aqui. Vai ser bem bom para a gente. Bom, vamos avançar na pauta? Eu queria pedir desculpas para quem está acompanhando pelo link. Infelizmente o som não está legal, porque é o microfone da câmera que está captando, mas temos uma transmissão aqui. E o Marcelo Petrelli está gravando também, depois a gente disponibiliza o link para quem quiser revisitar a reunião. Você quer dar uma palavrinha? Quem então, por favor?
Na ausência do Fábio, o Ricardo vai comentar um pouquinho sobre a situação da desestatização do Porto. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, o Fábio pediu perdão a vocês, ele viria comigo, eu cheguei atrasado por isso. Mas o doutor me chamou urgentemente para uma reunião lá na prefeitura. São 3 pontos, basicamente. O convênio de delegação foi assinado na semana passada, por mais 2 anos, né, prorrogável, 6 meses, prorrogável até 24 meses. Foi assinado semana passada e deve ser publicado, já foi publicado provavelmente essa semana. Sobre os 2 contratos ali do Porto, do transitório do arrendamento da área A, que é a área da ITM já foi votado pela ANTAC, está em final de documentação, parte de documentação, e deve ser assinado nos próximos dias junto com a IPM. Sobre a área B, hoje que é a área pública, né? O contrato também, o processo vai ser retomado na quinta-feira da tarde. A priori, a tendência é que seja oficializado o que já tem sido autorizado aqui, e a partir de sexta-feira a gente já deve ter a resposta de como vai ser essa próxima parte do arrendamento na área B. Se tiver mais algumas dúvidas, a princípio era isso que eu tinha para falar, mas se tiver mais alguma dúvida, foi para responder para vocês. Até sexta, você acha? Provavelmente quinta-feira é a reunião ordinária, já sai o resultado no mesmo dia, deve ser publicado sexta ou segunda-feira no Diário Oficial. Sim, a princípio ele continua, é o resultado que saiu na semana retrasada. O Porto, a IPM e a Prefeitura estão em contato, fazendo os últimos acertos aí documentais para sair o contrato correto. É isso. Eu que agradeço. Obrigado, Marcos. Eduardo, você faz gentileza de avançar aí também? Pode passar? Então, só trazendo alguns pontos da nossa última reunião. Pode avançar, por favor? Nós tratamos de basicamente 3 assuntos que ficaram ali. O primeiro deles é a entrega do Certificado Sanitário Internacional original na unidade da Vigiago, em que a gente chegou a um ponto em que não havia como a gente decidir localmente isso, né? E a nossa proposta era de encaminhar essa demanda ao CONFAC. Nós recebemos na semana passada ou retrasada o ofício da Associação Comercial e vamos dar encaminhamento nessa semana para que, eu espero, entre na pauta da reunião do CONFAC, que vai acontecer no dia 12 de dezembro. O segundo assunto, a demora na liberação do ICMS das declarações de importação dos embaraçados em Santa Catarina. Isso eu queria um feedback de vocês. Se vocês sentiram uma melhora nisso ou se continua demorando para que o depositário consiga fazer a entrega no Siscomex. Pelo jeito é uma beleza. Bom dia a todos. Obrigada. Eu falo da Secretaria da Fazenda Estadual e sobre esse assunto na demora da liberação. No mês passado, acho que o meu colega que estava aqui, o Elton, me comentou que existe um atraso do CERPRO para mandar para a Secretaria da Fazenda e a gente entrou em contato, o nosso colega entrou em contato com o CERPRO e eles estavam com um problema por causa de programa de imposto de renda, que eles faziam tudo no mesmo sistema, ficava muito pesado, mas esse mês não teve atraso da CERPRO e, no meu parecer, está fluindo tranquilamente. Eu não sei o que vocês têm a dizer, né? Se ninguém quiser nada, porque está todo mundo, tá?
Gabriel. Eu falaria só uma coisa é que eu acho que a angústia dos profissionais é que, por exemplo, saímos daqui agora, voltamos todos para as nossas salas, temos uma TI que acabou de desembaraçar e leva ali 2, 3 horas por uma instabilidade que todos esses têm. Eu, Gabriel, entendo que todo o sistema está refém nisso, né? Oscilação de internet, às vezes o TI da Cefaz foi lá e mexeu em alguma coisa, ou sempre tem aquela comunicação entre os Comex, né? E é entendível quanto a isso, né? É compreensível totalmente. Eu não tive nenhuma ocorrência que foi prejudicial, então eu quero mandar o silêncio do mundo aqui. Mas, ó, a gente acompanha no paralelo, né? Os profissionais da área, eu acho que a dor deles é aquela, uma ansiedade ignorante, vamos chamar assim, né? Querer que libere agora, né? E eu acho que no geral não foi assim, foi na minha concepção positiva. Inclusive, esses são liberados normalmente. E são concessões que o fiscal analisa, né? O B, aquela fruta agropecuária, por exemplo, né? E foi acumulado. Hoje, 98% das nossas liberações são feitas automaticamente pelo sistema. 2% só, que são muitas demandas. Então, a gente faz essa liberação via e-mail. Quem recebe, chega primeiro, a gente vai liberando. São as isenções, TTDs, às vezes o contribuinte tem pendência, então ele tem que resolver essas pendências para poder liberar com TTD. Mas a gente sempre está... nós temos todo dia o plantão pelo e-mail, que acho que vocês todos têm um e-mail, né? giscomex@cef.gov.br. Nós temos um CAP para responder perguntas também todos os dias. E a gente procura fazer sempre dentro do mesmo dia, 30, 40 minutos as DIs, quando elas chegam, são liberadas. É isso. Giscomex, Secretaria da Fazenda.sc.gov.br. Tudo que vocês precisarem, todos os dias, segunda a sexta, claro, nós estamos lá para atender vocês, tá bom? Obrigado, Marisa. Nesse sentido, o que o Gabriel falou é importante. Às vezes você acha que considera uma demora de 1 a 2 horas normal. Não é para considerar normal. Qualquer sensação de atraso ou de instabilidade no portal, eu peço que vocês façam um chamado no cérebro. Daqui o Mansur, a gente mantém um contato direto, ele me avisa sempre que tem uma instabilidade. É importante que a gente provoque o cérebro, tá? O cérebro tem um contrato gigantesco com a administração pública federal e ele tem a obrigação de dar conta de todo o processamento que ele se propõe a fazer. Então, façam os acionamentos ali, porque é uma forma de a gente cobrar a falha deles também. Se vocês não acionarem, para a gente está tudo ótimo. A gente não fica sabendo do que está acontecendo. Tá legal? O último assunto é a questão ali da valoração aduaneira, que foi questionada, a gente repassou anteriormente a EN 2090. Houve um questionamento. Nós submetemos, encaminhamos para cima o questionamento, mas ainda não obtivemos retorno. Mas nesse meio tempo, no dia 9 de novembro, os manuais aduaneiros foram atualizados com informações bastante importantes sobre a valoração, sobre a questão do THC, do THD, e fico comunicado. Na ata, depois que a gente consolidar a ata, eu vou colocar os e-mails no e-mail, vou passar para vocês por e-mail, vou colocar os links de tudo que a gente está falando aqui. E um dos links vai ser justamente esse dos manuais aduaneiros. Oi, gente. Queria atualizar vocês em relação à perda do fumegamento da Brasfrio. Vocês devem, que faz importação de produtos de origem animal, já devem ter percebido o impacto no Ministério da Agricultura que está acontecendo. A Brasfrio é um recinto que tem 25 docas e 2 laboratórios para a gente fazer coleta. Então a gente conseguia fazer 4 coletas por dia, e aí a gente não usava todas as docas, mas normalmente eram uns 4, 5 processos simultaneamente, né? Com a saída desse recinto, o Vigiaco só pode trabalhar em recintos que tenham o fumegamento da Receita, então a gente não pode continuar a fazer lá as reinspeções. A gente tem outros 4 recintos habilitados e que se disponibilizaram a fazer esses tipos de análise, porque não basta somente o recinto estar habilitado, tem que querer oferecer esse serviço, tem que ter alguns equipamentos específicos para determinados tipos de produto. A maioria de reinspeção que acontece aqui é pescado. Então, pescados são os que precisam de mais equipamentos específicos, né?
Desses 4 recintos que a gente tem habilitados e que fazem a inspeção de pescado, todos eles só têm uma doca e não tem câmara de armazenamento. Então, com isso, a gente consegue fazer somente um processo por dia em cada recinto. Então, assim, tenho recebido diariamente e-mails falando que tem o acúmulo de processo do Ministério, falta de servidor, isso tudo é verdade, mas esse gargalo não é em função disso ainda. Se a gente tivesse muitos agendamentos em diversos outros recintos que não existem, poderia ser a falta de equipe, né? A gente ainda não chegou a ser culpa da equipe. A gente tem hoje na unidade 5 servidores capacitados para isso, né? 3 veterinários e 2 agentes de inspeção. Mas a gente nem utiliza todos eles diariamente, porque a gente só tem 4 recintos, então sobra servidor. Aí também já recebi e-mail de pessoas me perguntando se não dá para fazer mais por dia. É questão de capacidade do recinto. O recinto pode até trabalhar dupla jornada, mas a gente só trabalha no horário comercial, porque a gente não tem também quantidade de equipe para trabalhar em plantão. Então, assim, a gente está num beco sem saída. O que o Vigiagro já tentou fazer com a divisão de importação, que é quem fez esse curso titular, nem é uma instrução normativa, foi nesse falando até no texto, e muito legal isso. Porque isso vale para o Ministério da Agricultura também, né? Eu entendo, mas eu estou aqui na pontinha só e não sou da divisão de importação, que eles vão ter que alterar de alguma forma essa legislação, porque está impactando nas importações. Então, eu já havia solicitado lá em outubro, quando a Brasfrio perdeu o alfandegamento, que só fosse para a coleta dos processos que tivessem em regime de alerta de importação, não fosse feito coletas de monitoramento ou exame físico. Isso a gente ia diminuir a quantidade de coletas para diminuir a necessidade de agenda. A gente tem hoje um recinto que tem maior acúmulo, que é esse aqui, de processos, maior acúmulo porque tem muitos processos que estão vindo para cá, a gente já está agendando para janeiro. Então, assim, o importador tem que estar com o produto aqui, esperando mais de um mês, com o preço da demurras. Daí a gente também não consegue deferir transbordo, porque para deferir transbordo, o container tem que ser aberto em doca, não tem doca disponível porque está sendo usada. E isso ainda lembrando que as docas não são de uso exclusivo do Ministério da Agricultura. Então, às vezes, tem canal vermelho da Receita, ou tem qualquer outro tipo de inspeção. Então, os recintos também não estão todas as docas 100% para nós. Então, eu fiz a solicitação à DIMP, também solicitei a pedido de despacho que pudessem fazer a parametrização ainda em águas, para eles se organizarem antes, para ver onde vão mandar os processos. Todos os pedidos foram negados. A Bipesca recentemente mandou para o secretário executivo esses mesmos pedidos. A DIMP negou também, e negou justificando que tem outros 4 recintos na região. Eu antes de vir para cá, fiz a minha manifestação discordando disso, e citei isso, que esses 4 recintos só tem uma doca, e que só com uma matemática, assim, que é do meu nível de matemática, veterinária, a Brasfrio era 50 vezes maior que esses outros recintos, em termos de quantidade de doca e de laboratório. Então, a conta não fecha, não vai fechar. Então, eu espero que consigam alterar a visão da DIMP, que eles alterem. Enquanto isso, a gente tem que seguir, né, o que está escrito. Então, a gente segue fazendo dessa forma. Então, era só para avisar vocês isso, que não é questão de equipe de ministério. E, enfim, a gente espera que a DIMP mude, ou que a Brasfrio volte, ou sei lá, que haja alguma coisa no futuro. Eu vi essa questão que você me mandou, mas eu não entendi. Quem fez essa questão está aqui? Você me atualiza que eu não consegui entender. Sim, Renata, o que acontece é o seguinte, as cargas que vêm dos aeroportos, elas já têm a liberação do mapa da questão da embalagem. Sim. Mesmo assim, quando ingressa nos recintos aqui, a gente é obrigado a mandar novamente para o mapa com uma nova variação da embalagem. Isso torna o processo mais moroso. Na outra edição que eu trabalhei, eu consegui essa liberação com o mapa. Então, quando for carga aérea, eu não preciso mandar para o mapa, porque já entende que ela foi liberada no aeroporto. Tá, mas isso será que não é um fator limitante do seu sistema? Não, então, eu encaminho. E eu até foi uma dúvida que eu coloquei, se eu preciso realmente encaminhar para uma nova avaliação, porque se eu mando... Não, você já está liberado, Só entra, eu entendo, mas eu não sei como é que os sistemas se
comunicam, né? Porque o sistema, o que vai acontecer? Simplesmente eu não vou te mandar, eu não posso ser questionado depois. Eu mandei aérea, cadê a liberação do recinto da embalagem? Não vou ter, porque eu nem mandei pro mapa. Sim, mas aí você tem a comprovação que ele foi liberado no local de entrada. Eu não recebo, ele vem só a DTA que eu recebo essa carga aqui. Entendeu? Tá. Faz assim, me manda um e-mail com essa consulta que eu vou entrar em contato. É Guarulhos? Todos os aeroportos. Tá, mas o principal deve ser Guarulhos. Liga e Campinas. Tá, eu vou ver como é que, se toda essa modalidade de transportes está já liberada por eles ou não. Se tem a possibilidade de, às vezes, não ter sido reinspecionado lá e tem que ser aqui. Para eu tirar essa dúvida que eu não sei. Então, porque essa situação eu reverti lá em Itapuá, na reunião da COFAC, inclusive, justamente isso, porque os recintos mandavam, lá os 2 recintos de Itapuá, mandavam pro mapa para análise, sendo que já tinha liberação. E aí a gente chegou lá, foi autorizado, os recintos não têm a necessidade de enviar essa informação. Sim, mas você tem certeza que todos os que vão já estão liberados? A informação é que uma vez que está liberado do aeroporto, é porque está 100% liberado, senão não sairia de lá. Se tivesse um problema de embalagem, não sairia do aeroporto. Eu vou só confirmar essa informação internamente. E já que você tocou nesse assunto de sistemas, na outra COFAC eu falei do Shiva, que ainda não começou, ainda está, o gestor do sistema está ainda fazendo conversar o Shiva com os sistemas do recinto, ele já está testando no Porto Swap, e aí ele falou que só vai começar aqui depois que já estiver se comunicando tudo certo, porque é muito grande, senão não impactar muito, então eu estou aguardando ele falar que começa. Toda semana eu mandei, e aí, Neiva, começa essa semana, aí ele justifica. Então, eu acho que também com o Shiva começando, essa questão vai estar resolvida, né? Aí acho que nem vai entrar pra gente. De aérea, né? Então, te caminho aí. Por favor. Pessoal, a gente recebeu, coloquei aqui na tela, quem está aqui, quem mandou essas exigências Anvisa, nos formulários, eu vou pedir só para que, é legal receber a pauta, mas só estava escrito isso lá. Então, muito genérico a gente não consegue tratar, preciso que seja um pouquinho mais detalhado. E nesse sentido, após a nossa última reunião, a COFAC deu encaminhamento de um e-mail com uma série de orientações sobre procedimentos da Anvisa. Então, de repente, essa pessoa não recebeu esse e-mail, não estava na nossa lista, eu vou passar novamente esse e-mail para a lista atualizada. E, se sobrarem dúvidas, para o próximo formulário, eu peço que seja um pouco mais específico para a gente conseguir atender as demandas. Tá? Bom, uma das demandas que nós recebemos também foi o pedido de orientações sobre os serviços do CAC. Eu pedi para o Marlon, que é o chefe do CAC, da Alfândega de Itajaí, vir aqui para fazer uma apresentaçãozinha breve para vocês, por favor, sobre o que vem sendo atendido presencialmente e o que vem sendo atendido via sistema e como proceder a essa solicitação via sistema também. Bom dia a todos. Escutando bem? Eu fiz aqui uma apresentaçãozinha aqui bem rápido sobre o ECAC, né, para tirar algumas dúvidas que estão na página da Receita, né? Pode seguir em frente, irmão. Que todo mundo já sabe onde fica a página da Receita, né? Você entra ali, né? Aí pode seguir. Tem aqui nesse ícone ali, ó, serviço de atendimento ao ECAC, pode clicar, né? E aí ele vai dizer os serviços aduaneiros via ECAC, né? Aqui a primeira parte ali está como solicitar os serviços de serviço, isso é meio vaga, via processo digital, como anexar documentos ao processo digital, como acompanhar, análise e a tramitação dos processos digitais, observações importantes e os serviços ofertados. Aí aqui vai ter uma lista, né, dos serviços ofertados pelo ECAC, né? Então esses são os serviços que estão ali. Muitos podem me perguntar, tá, mas algumas coisas não estão, né? Como fazer? Isso é uma questão até que eu estava conversando com o Marcos,
E a gente tem que... Já foi demandado lá para a Ana, né, essa questão, só que a coisa não andou. Né? Então, aí o que acontece? Vocês têm que ir lá no atendimento presencial e abrir um processo digital. Então, se não está na relação ali, é porque não dá para abrir. Né? Então, não adianta, eu vou colocar qualquer um aqui e vou mandar. Às vezes pode, na distribuição, ir para um outro setor ou demorar. Né? Então, a gente pede para que não faça, eu vou pegar qualquer um aqui que é semelhante e vou colocar e vou enviar. Às vezes demora, né? Às vezes, porque na hora que esses serviços são feitos abertos pela internet ali, automaticamente, depois é distribuído. Aí essa distribuição vai pelo assunto que está ali. Então, às vezes, você quer um assunto e tenta botar um outro próximo, aí dá problema, né? Aí atrasa. Então, a gente pede para que não use, não faça a abertura que não seja o serviço. Aí tem que ir lá no atendimento presencial, né? Fazer o agendamento e entregar o documento para a gente poder abrir. Né? Então, basicamente seria isso, né? Sobre os serviços ali que tem, né? Naquela própria página ali da Receita tem ali observações importantes que traz ali do assunto, né? Primeiro ele fala de identificação do interessado, documentação juntada, né? A abertura de processos digitais deverá ser realizada em nome do contribuinte interessado. Como o acesso ao ECAC não seja efetuado com certificado digital do CNPJ, né? Ou CPF do interessado, o solicitado deverá utilizar a funcionalidade alterar perfil de acesso para que, como representante legal, o procurador interessado, efetuando os seguintes procedimentos. Então, ele vai nessa partezinha aqui, né? Se ele não for o próprio dono do serviço, mas se for o representante, né, altera ali, né? Pode ir. Aí ele coloca o número de CNPJ, ou CPF, né? E alterar, aí ele vem aqui, ó, efetuar a solicitação de serviço de processo digital. Documentos juntados. A entrega dos documentos será realizada obrigatoriamente no formato digital, né? Exclusivamente pelo ECAC. Se a legislação aplicável não exigir assinatura com certificado digital emitido no âmbito do ICT Brasil, o uso do ECAC será opcional para a pessoa física, inclusive a equiparada jurídica, né? A microempresa individual, MEI, optando pelo simples, em valores fixos mensais, e a pessoa jurídica isenta, imune ou não tributada na forma prevista na IR. Né? Então, o que quer dizer? Que se não tiver dentro dessas, se ele tiver que, se for uma pessoa física, não está obrigado a entregar pelo ECAC. Né? Então, mas se for uma empresa de lucro real presumido, tem que entregar. Isso está nos manuais. Né? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse serviço? O que acontece é que a gente tinha a previsão, quando da formalização de processos digitais, de assuntos diversos, outros assuntos, né? Outros assuntos aduaneiros. E a Cora cortou isso aí, porque era muito fácil, né? Você encaixava ali, só que não veio a previsão de todos os assuntos que a gente atende. Então, na falta de um assunto pertinente, quando vocês tiverem que ir presencialmente ao CAC para formalizar, formalize uma reclamação para o gabinete também. E daí eu dou encaminhamento para isso, para ficar provocando o pessoal, porque o pessoal não tem noção, muitas vezes, de como isso repercute na conta. Né? Daniel? Marcos, a delícia da delegacia que vai analisar o pleito, né, de CAC, sem fazer a entrada presencial, ou seja, presencial mesmo, né, ainda é pelo domicílio do importador. Ou seja, sempre vai para, se o importador, o domicílio dele é em Campinas, vai ser analisada pela alfândega lá de Campinas, ou não. Pode vir a ter uma situação de a Receita aqui já ia analisar o pleito cujo o domicílio tributário do importador é fora daqui. Isso depende da demanda, Gabriel. Então, se o domicílio tributário do cara é lá, mas a demanda é local aqui, a gente trata aqui, não necessariamente vai resolver lá. Agora, se é uma demanda de lá, a gente vai invariavelmente encaminhar. A gente não trata se não for uma demanda nossa.
Então, o Leandro até falou uma questão ali da DI, para... Só sempre gosto de reforçar, né? Para declarações de importação ou exportação em curso, aquela que está em canal amarelo, que está em canal vermelho, ou na exportação em canal laranja, o caminho é o portal único, né? Aí é o dossiê da DI. Ainda, às vezes ainda tem alguém que se perde ali, mas assim, quando você anexa, seja mesmo um questionamento, né? Às vezes é uma exigência fiscal, está interrompida, gerou alguma dúvida, alguma informação, às vezes a pessoa tem, mas eu mando e-mail para quem, ou eu abro um dossiê no ECAC para pedir, não, coloca o PDF no dossiê da DI. O portal único, ele vai, independente de qual auditor fiscal da equipe regional esteja distribuída, Florianópolis, Curitiba, Itajaí, ela vai direto para o auditor fiscal que está cuidando daquela DI. Então, sempre que é despacho em curso, é o portal único. O portal único e o ECAC para os outros pedidos administrativos. O dossiê da DI, às vezes há uma confusão porque o nome é dossiê também, né? Então dossiê ECAC, dossiê da DI. O dossiê da DI, aqueles documentos instrutivos, ele sempre vai estar vinculado ao pedido direto para o auditor fiscal que está analisando aquela DI. Então não adianta colocar um pedido administrativo, por exemplo, de DI única, que tem que ter seu trâmite e ir para a equipe de processos, em dossiê do portal único. Ele tem que ter o trâmite de processo administrativo. E obviamente DI desembaraçado em canal verde, mesmo que tenha, nos casos de admissão temporária, o dossiê da DI, mas esse dossiê não está na carga de ninguém, porque se a DI está desembaraçada em canal vermelho, ela não está na tela de ninguém. Então não adianta botar um requerimento administrativo num dossiê de DI desembaraçado em canal verde. Na verdade, o dossiê de canal verde é só para casos, normalmente é só para casos de admissão temporária, né? E a própria IN da admissão temporária pede que se junte lá o dossiê da DI, mesmo quando ela é desembaraçada em canal verde. Pessoal, vamos fazer um break. A conexão ofereceu um café para a gente. Vamos parar 15 minutinhos, a gente volta para a segunda parte. Obrigado. Bom, pessoal, essa questão do cadastramento dos intervenientes do Siscomex, das empresas de intervenientes do Siscomex, foi uma proposta de pauta para a reunião anterior, que acabou sendo perdida pela minha incompetência, mas o Jean mandou novamente via formulário. E você quer formalizar ela, falar qual é ela, explicar a questão? Eu posso, mas o demandante está aqui, inclusive, acho que ele nunca foi. Não posso dar a introdução, só deixa eu aproveitar aqui. Já que o Jonathan fala, porque ele é o demandante da... Alguns importadores nos demandaram a situação de cadastro de responsáveis para fazer o auxílio de empresa registro do radar. Porque, ao que parece, somente o proprietário da empresa pode acessar o sistema para fazer a solicitação de habilitação dos instrumentos, revisão estimativa e coisas do gênero. E tem várias até empresas que se especializaram nessa, até despachantes aduaneiros, advogados e outras empresas se especializaram nessa atividade, só que de fato todos eles têm que utilizar o CPF do proprietário da empresa. Então fica uma questão de segurança jurídica, né? Ao passo que você consegue cadastrar um CPF de um terceiro para prestar esse serviço, ele fica ali registrado como responsável por aquela atividade. É isso. Obrigado. Você avança aí para mim? A questão do cadastramento no Siscomex está regulamentada atualmente no regulamento aduaneiro, mas decorre de uma legislação, um decreto-lei da década de 90, mais ou menos. E, de fato, somente pode atuar em nome da empresa no Siscomex pessoas que têm vínculo empregatício com a empresa ou despachante aduaneiro. Essa é uma limitação legal, tá? Não é uma questão de sistema. Então, para que isso seja revisto, teria que ser uma alteração em nível de lei, não é nem em nível de regulamento aduaneiro. É da habilitação
importação do instrumento, não é para entrar e registrar veículo. Mas você já está representando ele no caso, né? Para atuar no sistema em nome dele. Até antes do portal único, sempre foi autorizado cadastrar pelo CPF, você faz procuração ali. Isso está inclusive. Sempre com implantação, mas não passou. Mesmo com radar automático. Já falando em atividades, você vai utilizar o despacho aduaneiro ali. Nesse caso, Jonathan, eu acho que esse parágrafo único aqui que é o que está travando justamente essa tua demanda, tá? A gente pode analisar isso depois de maneira mais detida, se for o caso, mas eu vejo essa questão da habilitação justamente um parágrafo único. Tá? A gente pode tratar depois, tá? Evoluir a questão. Mais um. Questão do INPE também, pediram para a gente falar um pouco. Atualmente, o ex-delegado Klebs, ele ocupa o cargo de chefe da divisão de importação dentro da Coana. Então hoje ele vem tratando diretamente de questões de portal único, questões de evolução da do INPE. Eu tratei com ele ontem. Eles estão, desde o Thales chegou a comentar aqui sobre a questão do atraso em desenvolvimento de sistemas decorrente da mobilização da Receita. E a gente estima que as entregas se atrasaram em questão de mais de ano. Então, coisas previstas para serem entregues em 2022, talvez sejam entregues no final de 2023 ou 2024. Então, essa é mais ou menos o tamanho do atraso decorrente da mobilização. Eles retomaram os trabalhos, então teve até reuniões presenciais em Brasília para a retomada de questões do portal único. Mas eu não consegui levantar com o Klebs nada relacionado a prazo de entregas ou fases de entregas. Eu vou permanecer em contato com ele, até falei com a Mona Lisa para a gente evoluir a questão de, a nível de Santa Catarina, tratar a questão do pagamento central, que hoje é uma limitação para inclusão de Santa Catarina na do INPE. E para a próxima reunião eu me comprometo a trazer informações mais sólidas em relação a essa evolução. Tá? Agora, em relação a informes sociedades, são os recados da paróquia, né? Eu vou pedir para o Leandro, nosso chefe do SENAD, tratar isso com vocês. São esses 3 itens que a gente colocou para ajudar vocês. Como o Marcos colocou a ideia, a gente trazer sempre que tiver alguma novidade, algum informe, e colocar na pauta também da COFAC, para servir de mais um instrumento de divulgação, né? Não, a gente tem as notícias Siscomex, a gente tem principalmente os manuais aduaneiros, muitas questões eles são respondidas em atualização do manual, então vale sempre a consulta ao manual aduaneiro. Por vezes tem que dar uma trabalhada ali no manual, principalmente a questão que eu vi por último, até sobre essa da valoração, né? Você entra em manuais, despacho de importação. Na parte de despacho, você vai encontrar ali informações gerais sobre o despacho. E essa parte está na parte do Siscomex, sistemas, funcionalidades. Tem uma parte até que tem preenchimento do Siscomex, telas passo a passo. Aí vai aba por aba e nesse caso tem até um link de perguntas e respostas. Acho que como foram muitas dúvidas encaminhadas, eles disponibilizaram um link ali de perguntas e respostas. Então, trabalhando ali nos manuais aduaneiros, a gente encontra ali, de forma atualizada, muitas respostas para, às vezes, muitas dúvidas que o despachante, o importador possa ter. Então, aquele recado que eu sempre dou, né? Consultem sempre os manuais aduaneiros
E aí, entre esses informativos, a ideia é, sempre que tiver, a gente traz, a gente inclui na pauta das próximas COFAC. O primeiro item que eu queria destacar, a gente fez um levantamento chamado desse de grau de conformidade. Toda TI parametrizada, aquela redirecionada para canal vermelho, ela já tem um motivo ali de redirecionamento que orienta basicamente o trabalho do auditor fiscal. Ele vai trabalhar em cima daquele motivo, verificar se é pertinente ou não, fazer a verificação física, constatar ali e registrar a exigência. Nesse caso de uma DI parametrizada, de uma DI redirecionada para o canal vermelho ou amarelo, como ela já foi pontualmente selecionada, o resultado esperado é que ela tenha uma retificação. Ela foi selecionada por isso. E boa parte do pessoal que trabalha já há bastante tempo lembra que antes a gente tinha um percentual de canal entre canal amarelo e canal vermelho, né? Você recorda, perto de 14%. Hoje estaria em 2%. Então, a seleção ela é muito mais pontual e muito mais direcionada. Isso foi todo o trabalho de análise de risco desenvolvido nos últimos anos. Hoje, o que eu queria destacar é que, fora as DIs redirecionadas, essas que se esperam no resultado, o Syscomex ainda tem ali alguma aleatoriedade. Evidentemente, a gente não vai ficar só limitado àquele redirecionamento. Uma aleatoriedade, o sistema, até por uma questão de gerenciamento de risco, ele mantém um percentual de aleatoriedade. Só que, diferente daquela que é redirecionada, a DI selecionada por aleatoriedade do Syscomex, o que se espera? Se espera que ela seja desembaraçada sem necessidade de exigência, sem necessidade de retificação. Ela foi selecionada aleatoriamente. O que você espera do universo de DIs que estariam sendo desembaraçadas em canal verde é que elas estejam corretas. A ideia é o contrário daquela que foi redirecionada de propósito. E aí a gente fez uma análise dessas DIs selecionadas. Então elas seriam um canal verde, elas foram direcionadas para canal por um parâmetro de pura aleatoriedade do sistema, e descobrimos que entre essas ainda tem um percentual muito alto de retificação. Ela era para ser desembaraçada ela era para dar certo, era para estar desembaraçada sem retificação. E aí a gente encontra ainda bastante DIs retificadas mesmo no aleatório. Filtrando mais, para tentar definir um padrão ali, né? A gente viu que o grande motivo de retificação nessas DIs selecionadas aleatoriamente ainda é a descrição incompleta da mercadoria. Então, o alerta de hoje, se puder resumir em uma frase, é: tome cuidado com a descrição da mercadoria. Você tem DI ali que era para estar sendo liberada sem exigência, sem cobrança de multa, sem nada, e está ficando parada, está sendo colocada exigência, retificação por descrição incompleta, tanto na normativa como nos manuais, que a gente tem descrição completa de como é que deve ser a descrição da mercadoria. Descrição completa da mercadoria de modo a permitir sua perfeita identificação e caracterização. Nos manuais traz ali os campos a preencher, né? Unidade comercializada, o valor da mercadoria na condição de venda, quantidade na unidade comercializada e especificação da mercadoria. Descrição completa da mercadoria em língua portuguesa, indicando todas as características necessárias à sua identidade comercial e à classificação fiscal, tais como espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico. O recado de hoje, uma atenção especial na descrição da mercadoria. Se o Leandro me permite, a ideia da descrição detalhada é que você possibilite ao auditor fiscal, única e exclusivamente com aquela descrição, que ele possa classificar corretamente a mercadoria e confirmar que a NCM adotada pelo importador está correta. Então nós sempre pensamos com isso: quais são as informações necessárias para classificar essa mercadoria? Descreva ali, tá? Que é melhor pecar pelo excesso nesse caso do que pela falta de informações. Exatamente. O segundo tópico, né, juntada de documentos no dossiê da DI, dossiê,
essa foi até um pedido da equipe de processos. A gente fala aqui em tentar agilizar, o Marlon falou sobre o trâmite do processo do ECAC, e o que a equipe de processo avisou, pediu para avisar, é que às vezes o trâmite do processo ele tem um atraso, até duas possibilidades de atraso. Um atraso na triagem, que o processo seja encaminhado para a equipe regional ou local, mas para a equipe correta, que é a responsável pela análise daquele processo. E mesmo quando chega na equipe, para ela trabalhar aquele processo, às vezes está lá a solicitação de juntada de documentos, tudo como documentos comprobatórios outros. E aí atrasa também. Então, o processo de análise das solicitações administrativas do ECAC seria mais rápido na triagem, tanto na triagem como na análise, se seguindo as regras da IN 2022 de 2021. Que ali indica, né, como que é, não cabe aqui estar lendo todos os detalhes, mas é só olhar na IN, ali tem as orientações de como deve ser essa juntada, colocar o tipo correto do documento, petição, documentos comprobatórios, quando forem, declaração de importação. E essa organização vai trazer agilidade na triagem e na análise. O último tópico desse informativo de hoje é chamar a atenção. Como eu disse, esse informativo não substitui os outros canais que a gente já tem, é só para aproveitar a COFAC também para ampliar a divulgação. Então, chama a atenção para a última publicação ali da notícia Siscomex Importação 63 de 2002, tratou ali das componentes do frete, né, da capatazia, e sobre essas informações da notícia Siscomex Importação, o manual aduaneiro já está atualizado. Então, às vezes a pessoa está ali com dúvida, quer mandar uma dúvida, então manda dúvida para o gabinete, né? Mas assim, qual que é a sequência lógica, né? Uma IN é publicada, na verdade a IN, como o próprio nome já diz, já é uma instrução normativa, então ela já era para instruir. Então, mas mesmo a instrução, às vezes ainda deixa uma margem de dúvida ali para quem está lendo a instrução. Então, após ler atentamente a instrução, o segundo item que busca, normalmente a COANA, buscando trazer mais informações ou esclarecer a própria instrução, né? Ela vai publicar uma notícia Siscomex. E o último nível de orientação está justamente nos manuais aduaneiros, que é quando tenta trazer ali da forma mais direta e acessível a orientação do que deve ser feito. Bom, esse é um tema que eu queria tratar com vocês. São duas questões. Primeiro, hoje a distribuição de RBF ela vem sendo feita pela equipe de distribuição de conferência física conforme são feitas as conferências. Então depende da janela, depende da disponibilidade do analista tributário que vai conferir. Isso faz com que o tempo pela demora entre a disponibilização para a conferência daquela TI até a conferência efetiva recaia sobre a nossa responsabilidade da Receita. É a gente que está segurando a distribuição. E a orientação da alfândega é de que isso seja alterado. A partir do momento em que a ADI fica disponível para ser conferida, a gente já vai distribuir o RBF para que o depositário possa posicionar a carga com mais agilidade e a gente já vai conferir. O que vai acontecer? A ideia é de que a gente consiga revelar talvez um gargalo no posicionamento das cargas para a conferência. Tá? Porque hoje o gargalo está na gente, o gargalo está na disponibilidade do analista tributário para conferir. E muitas vezes ele fica disponível, daí a gente solicita o posicionamento da carga e isso causa dois gargalos. Então a ideia é eliminar um gargalo, colocar na conta do depositário um eventual aumento do tempo ali para o posicionamento da carga e, uma vez posicionada a carga, se a gente estiver demorando para conferir, daí o gargalo é nosso novamente. E daí a gente vai estudar formas de reforçar a equipe para poder dar vazão nisso aí. Em relação
a conferência física, um projeto que a gente tem 2 projetos para o ano que vem, né? O primeiro é tentar regionalizar a conferência física. Hoje o despacho na região fiscal marítimo e aéreo, ele é todo concentrado aqui no Cidade de Itajaí. Então a gente, uma equipe regionalizada, mas o polo regional concentrado aqui, a gente realiza o despacho de toda essa região. Mas a conferência física é local. Cada alfândega dispõe dos seus servidores para fazer essa conferência. A nossa proposta é, uma vez que a conferência remota é uma realidade em a maior parte dos recintos, em 2023 isso vai avançar para ser uma realidade em todos os recintos, nós vamos regionalizar a conferência física e Itajaí vai ser um polo regional também. Então a conferência física de todo o marítimo e de todo o aéreo na região fiscal vai ser feito pela alfândega de Itajaí. A gente espera com isso dar suporte para outros portos que não têm uma estrutura de servidores robusta como a nossa. Itajaí é uma exceção dentro da Receita, a gente tem um quadro razoável, bem servido, na verdade, comparado aos outros. Então a gente pretende dar suporte e atender as outras unidades e nivelar o nível de serviço para todas essas unidades, né? Além disso, hoje o Siscomex ele só autoriza a distribuição da DI para a conferência física, uma vez que a distribuição da DI já tenha sido feita com o auditor fiscal. Então definiu-se o canal de parametrização, o canal vermelho, a DI tem que ser distribuída para o auditor fiscal para que ele possa solicitar o relatório de verificação física. Então, essa etapa de aguardar a distribuição do auditor fiscal e ele solicitar, a gente tem um projetinho local para quebrar e correr em paralelo. Uma vez que definiu o canal vermelho, a gente já deve informar os recintos para que posicionem a carga. E a gente conseguir fazer a conferência física antes mesmo, talvez, dessa DI ser distribuída. Tá? Então, é uma tentativa de acelerar isso, mas aí a gente vai precisar de uma parceria muito forte com os recintos para ter esse diálogo que talvez corra por fora do Siscomex. Seja uma tratativa mais local para posicionar rapidamente essa carga, a gente conferir, deixar o relatório de verificação física pronto, porque uma vez que o fiscal, a ideia é, uma vez que o fiscal recebe essa DI para analisar, já tem o relatório de verificação física ali anexado. Porque quando a DI é parametrizada em canal vermelho, salvo a parametrização por conformidade, aleatoriedade, já existe um motivo de parametrização informado ali pelo gerenciamento de risco. Então o analista que recebe isso para conferir, ele já tem informação suficiente para saber onde olhar. Caso exista dúvida no momento em que o auditor fiscal for analisar esse relatório de verificação física e ele precisar pedir um novo, aí eu imagino que isso vai ser uma exceção. E a regra é que a gente faça uma única só conferência física em paralelo, e quando o auditor fiscal pegar, daí já está com o RDF pronto, ele só segue a partir dali e a gente tenta, de repente, agilizar um pouco os processos aqui na região. Tá? Então, para finalizar, pode avançar? Queria só trazer os números para vocês de 2022, os dados atualizados até 31 de outubro. Tá? A alfândega de Itajaí teve o registro aqui na jurisdição de Itajaí de 161.264 DIs, mas quando a gente trata da jurisdição ampliada de Itajaí, que engloba, como eu disse, os outros portos e os aeroportos da nona região fiscal, a gente trabalha com 366.250 DIs. Tá? Só comparando com Santos, que teve o registro de 405.000 DIs, e a nível de Brasil, 2.150.000 DIs registrados. Pode avançar? Especificamente em relação a Itajaí, eu acho bastante legal esse número, que mostra o gerenciamento de risco é uma realidade. Como o Leandro disse, há 10 anos a gente tinha uma média de parametrização de 14% das DIs, e hoje esse número não chega a 2%. Tá? Então a realidade aqui em Itajaí é de 98,28% de canais verdes. Tá? Pode avançar. Aqui eu busquei no Comextat só uma ideia do que é importado aqui na alfândega, né? Eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, não precisa se preocupar de tirar foto. Pode avançar. Quando a gente fala de exportação
Os números são muito parecidos ali também. A gente tem uma ampliação de 130 mil duas registradas em Itajaí, para a jurisdição ampliada chega a 320 mil, e a gente está na briga com o Santos. Tá? Eu gosto de trazer esse número para cá, porque para a gente ter noção do tamanho que é isso aqui. Tá? Todo mundo fala muito de Santos, mas a quantidade de trabalho, a quantidade de fluxo de comércio que a gente tem aqui, a gente não fica atrás. Então, pode avançar, tem só uns números ali também da exportação, vou compartilhar com vocês. O que a gente mais exporta é justamente a carne congelada aqui. E por fim, queria apresentar um dos meus planos de planos de gestão aqui na alfândega, era desenvolver um gerencial que a gente pudesse acompanhar os tempos de desembaraço, os tempos de despacho da unidade. Tá? A Renata vem desenvolvendo isso no Power BI, a gente tem reuniões frequentes para alinhar, e assim, está longe de ser o que a gente tinha em mente inicialmente. Mas já queria trazer alguns números para vocês verem a evolução disso e sugerirem também coisas que a gente possa agregar. Né? Então, vamos lá? A base de dados está atualizada até o dia 3 de dezembro. Tá? Está dando para visualizar direitinho? Então, esse é um quadro gerencial que a gente tem. Os números aqui embaixo, pessoal, esses números é uma medição em horas líquidas, tá? O que isso significa? A gente excluiu finais de semana e feriados nacionais. Tá? Não tá aqui, a gente não está trabalhando com o horário comercial, tá? São 24 horas no dia mesmo que a gente considera. E os filtros aqui apresentados, abre o filtro ali onde está o Porto de Itajaí. Tá? A gente já deixou pré-selecionado aqui somente a alfândega de Itajaí, mas o nosso gerencial já inclui todas as unidades que são jurisdicionadas por Itajaí. Então a gente consegue, de repente, comparar a realidade local aqui com a realidade de São Francisco, com a realidade de Paranaguá, com a realidade de Ibituba, dos aeroportos da região. Tá? Aqui na equipe, seleciona a equipe, a gente colocou só o CEDAD, mas também existem as DIs que são distribuídas para o Cefia de Itajaí, que trabalha exclusivamente com fraude de valor, também estão incluídas aqui. A gente só está mostrando aqui, no caso, canais vermelho e amarelo para vocês. Canal cinza não está, é uma realidade diferente. Tá? Tem as opções de filtro aqui para canal vermelho e amarelo, tem as opções de filtro para não OEA e OEA, que é uma oportunidade interessante para a gente comparar quais são as vantagens de ser OEA aqui na região. Tá? Aqui por modalidade, está selecionado só a modalidade normal, que é mais a realidade aqui de Itajaí. E o que é do registro até a parametrização? Né? É do momento em que a DI é registrada, é formado o lote até o fim desse lote que define aquele primeiro canal. Tá? Aquele canal inicial que muitas vezes é o verde melancia, mas no momento em que vocês têm a informação do que é o canal, é justamente isso. E aqui na alfândega de Itajaí, coloca, tá para 2022. Em 2022 esse prazo foi de 2,2 horas. Tá? Já da parametrização à seleção, o que é isso? Né? Uma vez que foi definido o canal, essa DI fica disponível para análise do gerenciamento de risco, e uma vez que ele passa por diversos filtros, pode ser que ele seja selecionado para um canal diferente do verde. Então, isso aqui é o tempo que demora de um canal verde para um canal amarelo-vermelho do gerenciamento de risco. E por que demora 9,5 horas? Aqui a gente está contando a virada do dia mesmo. A equipe trabalha até 18 horas
mas a gente tem um lote depois das 18 que atualmente não vem sendo parametrizado, fica para parametrização do dia seguinte. Então esse é o tempo. Tá? Uma vez selecionado do canal amarelo ou vermelho, o tempo de 21 horas é o tempo médio que o importador vem levando para juntar a documentação no Syscomex. Tá? É importante o importador ver esse número, porque leva praticamente um dia para que isso aconteça. Isso é um atraso no processo de operação dele, de responsabilidade dele. Não é responsabilidade nossa, não é responsabilidade do recinto, isso é responsabilidade do importador. Então, de repente, agilizar a anexação dos documentos pode ser uma forma de reduzir ou eliminar um gargalo na operação. Da recepção dessa DI, ou seja, uma vez que os documentos são anexados no Syscomex até o momento em que essa DI é distribuída, a gente vem levando 19 horas para que isso aconteça em média. Tá bom? Esse, a meu ver, é um gargalo que a gente precisa atacar. Tá? Da distribuição até o desembaraço, e daí dentro desse tempo a gente tem conferência física, exigência, resposta à exigência, o que é um tempo que a gente vai quebrar com a evolução disso aí. Tá? Então a evolução desse nosso gerencial a gente vai olhar com mais cuidado ali dentro desse tempo. Então quanto tempo demora da distribuição para o auditor fiscal até a conclusão do RVF? Quanto tempo o importador demora para responder uma exigência? Quanto tempo que a fiscalização demora, uma vez que a exigência foi respondida, até o desembaraço? E o prazo total médio do registro até o desembaraço aqui na alfândega é de 233 horas, quase 10 dias ali, se a gente for contar. Tá? O legal desse gerenciamento. Ele só consegue registrar uma distribuição prévia. Ou seja, vai no final do desembaraço, depois que normalmente já gera o parecer, não? Tem que ter outro parecer para ele. Vai. Mas é isso é algo que a gente pretende incluir também na análise, tá? O tempo de licenciamento que demora aqui, tá? Mas é uma evolução. Aqui a gente só está analisando nesse momento o trabalho da Receita, tá? Salvo da seleção à recepção, a gente só está olhando para o nosso trabalho, tá? Mas a ideia é que esse sistema evolua e a gente inclua todo o fluxo, inclusive a demora para entrega por parte do depositário, tá? A gente inclui isso também. Ali o período de embaraço, o que eu acho interessante desse sistema, né? A gente está olhando de janeiro a dezembro de 2022, mas a gente consegue olhar mês a mês. Então seleciona, por exemplo, novembro. Então, assim, a gente consegue analisar mês a mês e comparar se medidas que a gente adota pontualmente ali, de repente a COFAC, em que foi dado alguns informes para vocês, se isso impactou para janeiro de 2023 numa melhora dos tempos, de repente, da seleção até a recepção. Se a mudança na sistemática de conferência física que a gente pretende adotar vai impactar em alguma coisa do registro até o desembaraço. Então, a ideia é que em 2023, eu sempre gostei muito de prestar contas para vocês, né? A gente sempre traz números e tudo mais, para mostrar que o nosso trabalho é bem ou mal executado e a gente se submeter às críticas de vocês. Então, a ideia é que para as próximas COFACs, a gente sempre traga relatórios de evolução comparado ao ano anterior, comparado ao mês anterior, para que a gente sempre procure melhorar o fluxo. Tá? Vamos dar uma olhada na... Aqui a gente tem uma outra forma de enxergar, né? A gente chamou esse tempo de desembaraço, que a gente olha para outras coisas, né? Então, da recepção até a distribuição. Então, a gente engloba ali justamente aquele tempo de responsabilidade do importador, 18 horas para o mês de novembro, por exemplo. Da distribuição até a primeira interrupção. O que é essa primeira interrupção? É a primeira exigência feita pelo auditor fiscal.
E aqui na região, eu tenho orgulho de falar isso, porque, diferente de outras unidades da Receita, o serviço de despacho de Itajaí é muito honesto com o importador. Porque em outras unidades, uma vez que ele seleciona, que ele define que a carga vai ser conferida, a Receita interrompe o despacho e coloca isso na responsabilidade do importador. Aqui não. A conferência física não implica interrupção. Então isso mostra, da distribuição até a primeira interrupção, isso tudo é responsabilidade nossa. Tá? Essas 42 horas é responsabilidade da Receita, que é justamente o tempo que se leva para o auditor fiscal fazer a primeira análise e solicitar o relatório de verificação física e esse relatório ser concluído. Tudo isso está dentro dessas 42 horas. Já o período de 78 horas é o tempo em que a DI fica interrompida. E daí a gente ainda não consegue quebrar por interrupção. Então pode ser muitas vezes um despacho, ele exija várias interrupções. Então a gente não consegue ainda fazer esse jogo de que lado está a responsabilidade. Mas já dá para ter uma ideia de que, uma vez que a DI está interrompida, a priori, a responsabilidade é do importador. Em responder, atender a exigência ou questionar a exigência, para que essa DI seja desinterrompida, prossiga o despacho ou seja interrompida novamente. Tá? E no último deferimento até o desembaraço, então, finalizado essa dança de receita, fiscalização e importador, foi feito o último deferimento, ou seja, a Receita concordou com a última retificação feita e a DI está pronta para ser desembaraçada. A gente leva em média 7 horas para fazer isso. Tá bom? Da recepção até o desembaraço, 106 horas no mês de novembro. Tá? Vamos? Seleciona o ano. Aqui só uma questão interessante para a gente comparar, qual que é o impacto de COEA, né? Esses números são para todos. Seleciona só o não OEA. Tá? Esses são os números para quem não é OEA. Tá? E agora seleciona só o OEA. Atualizou? Da recepção de embaraço, né? Que caiu de 200 e poucas horas para 156 horas. Então é interessante dar uma olhadinha nisso, que como assim, COEA ainda é uma vantagem. Só um segundinho que eu já passo. Do último deferimento até o desembaraço já cai quase pela metade. E da recepção até a distribuição volta no não não muda. Da distribuição até a primeira exigência cai. Os números todos caem, na verdade. Né? Então existe ainda uma vantagem de COEA aqui na alfândega de Itajaí. Você já tem as metas? Fala um pouquinho mais alto, por favor. A meta de cada etapa, você já tem mesmo? Não existem metas dentro da Receita para isso. A gente tem um indicador de grau de fluidez, que é um cálculo feito com base no percentual de canais verde, com base no percentual de canais amarelo e desembaraçados em menos de 48 horas, e canais vermelho total em relação ao que foi desembaraçado em 72 horas, e a gente tem que ficar acima de 96, alguma coisa por cento. Tá? A gente aqui não está atendendo esse número o ano todo, a gente está em 80% mais ou menos de grau de fluidez, muito por conta da mobilização. Tá? Então a ideia é que em 2023 a gente consiga retomar esse número. Tá? Só para a gente ter uma ideia aqui das
por canal, o tempo que a gente leva, mês a mês. O tempo médio líquido entre a recepção e o desembaraço, daí em dias mesmo, a comparação entre OEA e não OEA. E as quantidades de funcionários. E aqui eu queria só que vocês tivessem uma noção da quantidade de DIs que são trabalhadas aqui na alfândega. Tá? Isso aqui é só a alfândega de Itajaí, não é a jurisdição ampliada. Tá? Isso aqui é analisado e conferido por 12 auditores fiscais. Tá? Então, para a gente prestar contas também para vocês, que muitas vezes a gente não é mais ágil por falta de gente. É uma realidade do serviço público federal como um todo, mas acho importante vocês saberem. É um fluxo gigantesco, por mais que seja 1,7% só de parametrização, ainda assim é um fluxo enorme de trabalho para uma equipe de 12 auditores fiscais. Tá? Alguém tem alguma dúvida? A ideia é que, para março, a próxima reunião, a gente já traga algumas telas prontas e a gente vai comparar. E o que vocês quiserem saber, eu vou encaminhar um novo formulário para a próxima reunião. Deixem lá quais são as dúvidas de vocês em relação a isso, como vocês gostariam de ser demonstrado. A ideia é, para o ano que vem, a gente ter uma métrica, um gerencial de qual é o tempo que a gente vem levando para conferir uma carga, que é algo para a gente atacar, um gargalo importante. E é isso, pessoal. É isso. Queria parabenizar e agradecer a Renata, que está desenvolvendo isso aí. Eu só estou aqui falando, olhando os frutos do trabalho dela como um bom chefe. E agradeço vocês pela presença. Queria que vocês dessem um feedback sobre a reunião por e-mail. Tá? Se vocês não quiserem aparecer, quiserem ser anônimo, cria uma conta no Gmail lá e manda pra gente. A Renata. Agradecer a Renata, agradecer mais uma vez o Anderson pela sessão do espaço, agradecer ao Univale por topar receber a gente em março lá, agradecer o Thales, o Dr. Thales pela presença, todos vocês aí, muito obrigado. Hoje começa a temporada de cruzeiros aqui, né? Hoje vai ser em Balneário, né? É um desafio pra gente, porque a gente vai fazer uma visita técnica agora à tarde, para conhecer a estrutura deles. Esse ainda não traz passageiros internacionais, mas no sábado a gente vai ter o primeiro, dia 10, vai ter o primeiro cruzeiro, o MSC Harmonia, que vem direto da Europa para cá, então vamos a 350 passageiros internacionais aqui, e a gente vai implementar o projeto piloto da Receita Federal de controle de passageiros e bagagem, que foi autorizado pela Coana. É um projeto que só acontece em Itajaí. E acho legal vocês saberem disso, porque a gente também está escrevendo um novo capítulo. A ideia é que a gente não dependa mais de recintos alfandegados para fazer o controle desses passageiros. A bagagem vai ser controlada dentro do navio, que dispõe de estrutura, dispõe de scanner, e acho que isso vai desburocratizar um pouco o trabalho de quem trabalha nessa área. Tá bom? Obrigado a todos aí. Vamos cantar parabéns para o James, que é aniversário dele amanhã. Obrigado a todos.